Fala, rede! Como é que você está? Esse é o podcast Uma Rede de Pessoas. A gente acredita o seguinte, que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E é o coletivo, pessoas, plural, coletivo. E por mais que exista essa transformação digital, redes sociais, tecnologia, blockchain, Web3, ainda assim o grande gadget que movimenta a parada toda é isso aqui, ó, o corpo humano. Então são as pessoas e é por isso que o objetivo nosso é trazer pessoas que são engajadas em assuntos, que utilizam ali os seus canais, utilizam também as suas plataformas de trabalho, não é simplesmente porque uma pessoa tem milhares de seguidores. Traremos aqui para este podcast pessoas também que não têm ali seus 100 mil seguidores ou quase 110 mil seguidores, como o convidado de hoje, que eu não vou apresentar agora para você. Mas antes eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento da Anabol Social e do REC na Alta. Eu estou aqui com o meu também hoster desse podcast. Isso aí. Silveira. Silveira, como é que eu te conheci? Tô brincando. Esse é para outro podcast, né, Jobão? Deixa para outro. Na verdade, o Silveira também tem o podcast REC na Alta, né? E lá no podcast dele a gente contou essa história como nós nos conhecemos. Foi um leve fight de estúdio e deu nisso aqui agora, ó, nesse exato momento, deu nisso aqui, ó, um podcast junto, né, cara? É isso aí. Muito legal. E na Bolsa Social é REC na Alta. Na Bolsa Social é esta empresa que treina pessoas para que você veja essa plataforma como um canal de comunicação. Hoje nós somos canais que informam para vender produtos e serviços e ideias. Antes nós éramos empresas que simplesmente falávamos assim, eu sou o melhor, qualidade, o melhor preço. E agora, se você não criar uma linha de informação para sua audiência, a coisa vai ficar bem complicada para você e pode ser que você não atinja seus objetivos, tá? Eu quero saber o seguinte, Silveira, por que uma empresa precisa de um podcast como esse, que é essa estrutura de podcast aqui que a gente montou na Anabol Social? Rapaz, na verdade, você mesmo já acabou de falar. Hoje, qualquer empresa... eu vou mais além, viu? Não vou falar que é qualquer empresa. Mas hoje, qualquer CPF que presta um serviço, ou tem um produto, ou um infoproduto, ele é um canal de comunicação. Eu imagino que é um canal de comunicação, que seja um canal de comunicação como era as TVs antigamente, né? Sim. A tecnologia veio aí, está acessível para todos, não só para os profissionais na área, né? Essa estrutura aqui que até um tempo atrás víamos só em canais de TV, hoje está aqui no escritório da Anabol Social. Então, se todo CPF ou se toda empresa é um canal de comunicação, realmente tem que ter um podcast, tem que ter um programa ali para dialogar maior com a sua audiência, né, Jorge? Mas me conta, uma estrutura como essa, por exemplo, é Sim. uma estrutura de médio porte, de pequeno porte, é uma estrutura para que tipo de empresa, por exemplo? Essa estrutura aqui eu falaria que é pequeno porte. Pequeno porte. Tá? Eu acredito que o empreendedor, o microempresário consegue, se tiver uma sala comercial ou escritório, ou uma sala de reunião, transformar ela no estúdio de podcast. A gente pode definir pilares, por exemplo, aqui você entrega qualidade de imagem, qualidade de áudio, luz, o que você entrega aqui? 100% digital, num formato muito legal, que já sai editado, não tem aquela questão de depois você ter que ir para a ilha de edição. Nós estamos trabalhando aqui com 3 câmeras e depois ter que ir para a ilha de edição para editar o material. Então, você ganha muito mais tempo fazendo dessa forma, né? Acabou o podcast aqui, ele não é ao vivo, mas a gente já pode subir ele para o YouTube, para as plataformas aí que quiser, já editado, prontinho. Vou falar do convidado aqui de hoje, cara. E poxa, que convidado, hein, meu amigo? É esse, internacional, que rapaz. Moral, hein? Já chegamos com os 2 pés na mesa, né? Totalmente. Ó, deixa eu apresentar o cara antes, deixa eu fazer o meu release Então, aqui, antes de apresentar esse convidado. Olha, marido, pai de 5 filhos, empresário, filósofo, músico e compositor, atualmente entrou para o ranking dos principais influenciadores digitais brasileiros quando o assunto é família. E seu Instagram hoje já conquistou mais de 110 mil, quase aí, tá 109, mas o André é o seguinte,
a cada momento que você entra lá, já entraram 10 mil. Então, nesse momento deve estar 109. Se bobear, a gente termina esse podcast aqui agora, já tem 110 mil seguidores ou 120, tá? E ele tem essa abordagem da família. É o meu amigo também, um cara que... Eu tenho assim, uma felicidade de trazer o André aqui e bater esse papo, porque ele sabe, né? Eu estou repetindo coisas que eu já falo para ele. Assim. É um cara que influenciou muito a minha mente em transformações fundamentais que eu precisei. E ele foi um grande veículo de informação, de mensagens que vêm do céu. E o André é o cara hoje que tem essa pegada realmente da família, é um compositor, enfim. Vamos dizer aqui e chamar agora para o vídeo esse cara bonito, meu amigo André Costa. Que alegria estar aqui com vocês, né? Me senti muito honrado pelo convite, primeiro episódio do podcast Uma Rede de Pessoas. E tem muito significado para mim também, porque a minha presença digital também passa pela figura do Jober, né? Por tudo que ele tem realizado aqui no Vale do Aço. E por que não no Brasil, né? Tem alunos aí de vários lugares do país. E então essa amizade aí rende frutos. Boas amizades rendem bons frutos e eu me sinto feliz de estar aqui hoje rendendo mais um fruto dessa nossa jornada aí. Também Silveira, que é um cara que faz um trabalho muito diferenciado no audiovisual aí da nossa região. Então me sinto honrado aqui numa mesa que pessoas que fazem parte da minha história profissional e também pessoal. Show de bola. Cara, eu sempre, quando desenvolvo ali um relacionamento com as pessoas, eu falo assim, cara, qual foi o primeiro momento que eu vi aquela pessoa? Eu tento buscar isso, saca? E engraçado, André, que com você eu não lembro um primeiro momento, mas eu tenho um momento determinante, assim, onde a sua imagem registrou na minha mente. Eu estava num restaurante japonês, estava saindo do restaurante, e aí passei pela sua mesa e você me chamou assim, você me chamou. Opa, beleza? Então, aí quando você me chamou e me cumprimentou, na minha mente agora eu entendo. Claro, eu já conhecia ele de alguma forma por causa do Lucas, seu irmão, que foi da minha sala. Então, na época do ensino médio, né? Isso, na época do ensino médio. Aí você estava com o Matheus na mesa, cara. Foi Matheus Barbosa. Primeira vez que eu vi o Matheus, e aí você falou assim, você apresentou o Matheus como uma figura importante musicalmente falando. Ele estava se destacando ali, até o Vale do Aço já falava ali que ele era um prodígio, estava novo, mas mandando um som assim, já começou a dividir palcos naquela época com alguém que era relevante e tal. Mas eu ainda estava no mundinho, assim, saca? Um mundinho das minhas composições. Eu escutei você, achei massa e sabia... eu já sabia de você, claro, por causa do som que você levava e tinha na minha mente o quê? Poxa, esse cara é um talento desperdiçado. Eu tinha isso, acredita, cara? Por quê? Porque a música do André era muito voltada ao cristianismo. E eu achava que a gente podia cantar, não, para o cristianismo muito limitado e tudo mais, de cristianismo, como assim? Só que quando eu escutava a sua canção, eu achava muito inteligente aquilo, muito inteligente. E tempos depois, quando eu comecei a ver a riqueza, né, do cristianismo, da literatura ali, falei assim, cara, tem um negócio muito profundo aqui. Né? Comecei ali por Eclesiastes, aquilo ali me impactou, assim, meu sogro me apresentou. E aí, quando eu fui buscar a leitura, eu me lembrava de você. Falei assim, cara, olha que doideira. Não tinha nada de desperdício naquele talento. É um talento extremamente aproveitado, porque você sabe, e ainda, né, nas suas composições, conectar realmente essa inteligência da literatura. Você foge um pouco daquele bordão do evangeliquez. Igrejeiro, né? E você traz uma teologia de verdade. Então, assim, a minha lembrança sempre vem, o meu ponto de partida sempre é aquele restaurante japonês ali, você com o Matheus, depois o Matheus, né? Hoje ele está em São Paulo, né? Tá tocando com muitos artistas, Lorena Chaves, tem mais gente que ele toca. E você se lembra do momento que nós nos deparamos assim, ou também com o Wellington, você se lembra? É difícil, né? Não, então, a gente tem muitos recortes, né? Porque eu lembro lá do meu irmão falando, de você tocando, né? Tinha alguns shows seus na cidade. O Silveira já foi uma coisa mais da TV que ele trabalhava, né? Então a gente se viu aí algumas vezes e tal, mas você foi mais essa jornada aí. Eu lembro que quando eu estava no Canadá também, eu morei lá 6 anos, e a gente trocou algumas mensagens pelo Facebook e tal. Massa. Você falando, eu te mandando alguma música, você contando de algum show seu. Então eu lembro disso aí. Você me startou outra coisa.
quando eu vi o período letivo. Entrei no YouTube, aí tinha umas composições suas lá, assim, uma galera mais nova, assim, todo mundo novo mesmo ali, né? Ainda somos novos. Mas, cara, aí aquilo me impressionava, porque eu falei assim, cara, esse cara fala de Cristo de um jeito muito diferente. Não era... Hoje eu consigo também ouvir a música congregacional e gostar, cara. Mas eu achava Tem o seu lugar, né? Já era diferente a música cara, do André, muito né? massa aquilo ali e acho muito massa, assim. Sou um admirador das suas composições, fui no seu show há pouco tempo. Então é isso, cara, assim, sensacional a forma com que você conduz. E falando nessa condução, hoje existem pessoas que seguem você. Você tá influenciando muitas pessoas, hoje você tem uma abordagem família, você ainda existe ali o Canto Verbo, fui num show recente. E quem hoje fazendo jus aí ao nome do podcast, quem é a sua rede de pessoas? Essa pergunta é fundamental, né? Eu vou fazer com uma provocação. Não sei se eu vou adiantar algum tema ou não, mas o fato de eu estar na internet hoje é fruto de uma compreensão específica. A minha principal rede de pessoas é a minha família. Tá? Então, assim, eu sei que a rede de pessoas lá fora é fundamental, mas por um tempo a gente esqueceu dessa rede apontada e agendada pelo alto para que você dê prioridade. Então, a gente tem muito essa fragmentação, né? Às vezes a gente foca demais no trabalho, foca demais nos amigos, foca demais naquilo que a gente está realizando. E eu acho que 2020 foi o ano que todo mundo descobriu que tinha uma família. Então, talvez lá atrás eu responderia assim: cara, são meus colegas de trabalho, é o cara do marketing, o meu consultor de marketing, né? Aqui na Nabor. É o meu fornecedor de material didático. Talvez eu falaria isso, olhando para a minha vida profissional. Ou para a minha agência de lançamento de curso. Mas hoje eu não posso deixar de falar que a minha principal rede de pessoas é a minha casa. Então, começa assim, meus filhos, minha esposa. Minha esposa primeiro, meus filhos depois. Né? E todo o resto dessas redes vão fazer sentido a partir disso. Então, eu me conecto com pessoas hoje, eu tenho essa rede realmente, né, de colaboradores, uma rede de terceirizados que me auxiliam no meu trabalho profissional, seja na banda, seja no online, ou seja na minha carreira ali na escola. Mas elas fazem sentido na medida em que elas expressam os valores que eu recebo do alto, pratico na minha casa e aí estendo para o mundo lá fora. Porque se eu fizer isso numa ordem errada, alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. Então, assim... Tipo, priorizar primeiro o trabalho e essa ordem é uma hierarquia realmente... Uma hierarquia de valores. Uma hierarquia de valores. Quando a hierarquia está errada, alguém vai sofrer. Eu gosto de falar isso lá no meu canal, né? Não existe sucesso profissional que justifique a falência do lar. Boa. Então, assim, se é sucesso, cara, o seu lar tem que estar junto. Se você foi bem lá profissionalmente, mas custou o bem do seu filho, da sua esposa, você pode chamar o que você quiser, mas não é sucesso. Ô André, e às vezes a gente pensa muito no futuro quando se fala de família, né? Vou trabalhar muito, trabalhar pesado, para no futuro eu ter um tempo com a família. Se for ver, e aí cai em contradição. Isso é totalmente errado. O tempo que você vai ter é o tempo para consertar o que você deixou de fazer lá E atrás. às vezes nem tem conserto, né? Às vezes nem verdade. tem conserto. Já deixou uma cicatriz ali. Já deixou uma cicatriz ali. A gente também não pode ser idealista, né? Vamos falar a verdade. Existem extremos em toda a conversa que você tem. Então, e o ser humano ele é mestre em criar justificativas razoáveis para suas falhas. Então, a gente cria uma narrativa bonita para esconder um erro, um destempero que a gente tem na nossa vida cotidiana. Então, normalmente você pergunta para um cara, você trabalha demais? Trabalho. Por quê? Porque eu quero dar o melhor para minha família. E assim, é uma frase bonita. É bonita. Só que se você tem que ver no dia a dia, se esse trabalhar demais não está custando a desconexão no lar. Agora, tem outro extremo também. O cara que fala que, eu coloco a família em primeiro lugar, mas aí o cara não se dedica no trabalho nessa ordem hierárquica para a família e para o alto. Então, o problema nosso é que o nosso coração é enganoso e a gente acha justificativas. Às vezes o cara é um preguiçoso, pô. Você tem que ser excelente.
Amar a sua família é ser excelente no trabalho. Só que isso é uma questão de sabedoria, de dosar, de proporção. Tem uma estação que você vai trabalhar mais. Tem uma estação que você vai ter que se ausentar de casa. Mas tem um motivo específico, tem um propósito específico. Isso não pode ser rotineiro, né? Eu vi um cara na internet, é o Thales Gomes. Eu achei interessante uma analogia que ele fez sobre a relação que a gente tem, esse culto do workaholic agora, né? O cara que, Sim. assim, é bonito, né? Para algumas pessoas. É bonito. É bonito a pessoa de madrugada, né? Tô aqui de madrugada trabalhando, fiz um viradão. 24 tal, horas trabalhando. E, cara, o mercado de agência, muito infectado por São Paulo, Rio, ele vem muito disso, cara. Dos viradões, saca? De criação. Então, a gente da publicidade é muito assim, bombardeado por isso. E ele tava falando uma coisa que eu achei interessante assim, para o tempo atual. Ele falou assim, cara, olha, para com essa ideia de que você tem que trabalhar exatamente 12 horas por dia ou até mais do que isso. Para com essa ideia. Assim, em todo modelo de negócio, você falou algo do tipo, existem os sprints, né, que são aqueles momentos que você vai realmente... Né? Estação. Você vai realmente, olha, esse período aqui eu vou me desgastar um pouco mais porque eu preciso atingir um determinado resultado. O problema é quando o cara ele passa a viver, assim, não é mais uma estação, assim, é a vida do cara. E ele cria esses argumentos maravilhosos mesmo, assim, é a família. Tem até aquele livro, Cinco Linguagens do Amor, né? Que o cara ele se justifica nisso, né? Que o trabalho dele é aquilo que ele está fazendo para a família e a mulher não reconhece, aí gera uma desconexão, mas ele ensina, assim, pensamentos para que um entenda o outro por suas linguagens do amor. Eu estava vendo um especialista falando, por exemplo, sobre o burnout, né? Que é a doença do tempo, do nosso tempo. E ele falou uma coisa nessa linha, uma coisa muito interessante que ninguém para pensar. Ninguém tem vergonha de falar que está com burnout. Eu estou com burnout, que eu trabalhei demais e tal. Poxa. Só que ele falou assim, o burnout é uma depressão específica do trabalho. Poxa vida. E assim, você precisa alinhar essas linguagens para você entender que assim, não é uma coisa glamurosa. Entendeu? Não é uma coisa glamurosa. Você não tem burnout porque você é um herói. E normalmente é assim que a gente fala. Se você falar assim, eu tô com depressão, o cara fala, tem vergonha de falar, porque, pô, depressão, deve ter feito alguma coisa errada, né? A gente não tô querendo colocar um estigma na doença. Claro que não, a gente sabe que é um problema de saúde mental e tudo. Mas o burnout também é. Só que como está relacionado com o trabalho, e na nossa geração é bonito falar assim, nossa, eu trabalhei demais, eu virei, né? Ô André, te cortando, sem querer cortar, mas se você pudesse dar uma dica, que eu entendo que essa mudança é muito mais interior. Eu falo que, de experiência, assim, eu tive essa mudança na minha vida depois que eu tive a minha filha, né? Não cheguei lá nos 5 ainda, estou querendo chegar, né? Ó, Flaviano, se estiver ouvindo aí, eu vou tomar no copo d'água do André aqui, tá? Influencia. Enfim. Faz a pergunta, depois mas eu assim, a história que eu fui na casa eu consegui ter essa visão. É claro que são N fatores, né? Trabalhei 15 anos em uma emissora de TV, onde por 15 anos você trabalha em escala de plantão, Natal e Ano Novo. Então você escolhe o Natal, Ano Novo e trabalha. E você passa a achar que aquilo ali é super normal. Né? Que precisa, é aquilo que falou, é normal trabalhar Natal e Ano Novo. Né? Eu não sou funcionário. A gente até brincava, eu não sou funcionário público, né? Então eu vou trabalhar Natal e Ano Novo. E aí eu tive a minha filha e comecei a repensar. Realmente, a Flaviana, minha esposa, cobra muito essa questão de, não quantidade de tempo, mas de qualidade. Também tem essa diferença de você estar em casa e realmente você estar em casa, sabe? Sim. Ela me cobra muito isso, que sua filha, de brincar, de não estar com o celular, de realmente estar ali com elas. Então, a minha filha foi um pontapé inicial para mim ter essa mudança, né? De curtir as fases, de poder trocar uma fralda, de poder estar em casa. Foi um dos fatores que pesou muito de eu sair da CLT, né? De ter que bater cartão todos os dias e empreender. Agora, às vezes, a pessoa é solteira, está começando um relacionamento, acabou de casar, né? Quando casa, vem muitos sonhos, muitas dívidas, né? Às vezes da própria festa. Sim. Que dica que você dá para esse cara ou para essa moça que realmente, às vezes, não é o filho, ou não tem ainda
Porque um filho é muito forte para você mudar de vida, né? Para você se alimentar direito, fazer uma atividade física, querer ter mais qualidade de vida. Mas às vezes as pessoas, para não cair nessa rotatividade aí, nesse lance de, tô trabalhando muito, mas isso é só fase. Que hoje eu entendo que tem que ter a fase de trabalhar muito, a gente trabalha muito, mas hoje eu particularmente tenho qualidade de vida. Eu consigo levar minha menina na escola, buscar. Então, assim, que dica que você dá para esse casal que está começando? A primeira dica é o realismo. Não quer de forma nenhuma te constranger, não. Mas você está onde você está hoje porque você passou por onde você passou. Então, acho assim, você tem que ter uma concepção do que você pode, o que você não pode, o que você está escolhendo fazer, o que você vai pagar por isso. Eu vejo assim, as pessoas elas querem o ganho em todas as áreas possíveis. Então, ela quer trabalhar demais, ela quer ter uma família equilibrada, ela quer ter tudo. A produtividade faz parte de um lar equilibrado. Tanto é verdade que aí você foi lá, viu que não estava mais compatível, mas você já tinha criado uma estrutura profissional para você poder falar assim, hoje eu sou independente. Não adiantaria também você pegar e falar assim, vou largar tudo por amor à minha filha, e aí você não sabe o que vai ser de amanhã. Né? Verdade. Então, eu acho assim, no final das contas, a gente não está falando assim para uma pessoa, larga tudo, a gente está falando assim, examine o seu coração, qual lugar que ele está, o que você está realmente buscando, qual que é o seu plano, qual que é o seu projeto de vida. Porque, na verdade, o que acontece? O descanso, antes de ser um aspecto físico, é um aspecto espiritual. Então, você descansar significa você reconhecer que você não tem o controle de tudo. Né? Por isso a gente fala muito assim, a importância de você ter um dia na semana que você não faz nada. Não é só para você ter um descanso físico, não, isso também, mas é para você, diante da realidade espiritual, falar assim, no final das contas, eu não controlo tudo. Enquanto eu descanso, Deus está trabalhando. Entendeu? Então, eu vejo assim, esse casal que está começando, ele tem que alinhar o coração dele. Você falou de dívida aí, às vezes o cara vai casar, vai fazer um festão fora da realidade dele, vai arrumar uma dívida, aí ele está trabalhando igual um doido para pagar um custo de vida que não era compatível com a vida que ele tinha. Quer dizer, uma coisa é você fazer um sprint para você criar uma estrutura para depois você, né, ter um outro ritmo de vida. Outra coisa é você viver uma vida que você não tem e o seu trabalho não está gerando nada, ele está pagando um estilo de vida que você não deveria ter. Então, assim, eu vejo que é uma questão bem complexa, mas isso passa pelo coração de cada um. É você entender qual vida que você tem, qual objetivo que você quer chegar. Porque hoje em dia também todo mundo está precisando mostrar alguma coisa, né? As pessoas precisam validar os seus sentimentos, o que eles desejam, por meio das coisas que elas têm. Então, tem que avaliar isso tudo aí para iniciar a vida a dois. Profissão, cara, quando você entra no hotel, fazer o check-in lá, você escreve que você é o quê? Porque com tantas habilidades... E coloca professor. Professor? Legal. Me identifica assim. Legal. E como é que foi essa construção, assim, eu vou ser professor, isso já... eu faço uma pergunta e já na minha cabeça veio uma resposta, porque você hoje é diretor de uma escola, né, uma escola familiar, fundada ali pelos seus pais, hoje você está assumindo ali, né, fazendo uma sucessão de atividades, mas o surgimento disso como um storytelling, como é que foi isso, então? Não, na verdade, assim, meus pais, eu vi a escola crescendo, né, vi as privações que meus pais passaram para se dedicando a essa visão de educação, né? Então, assim, por exemplo, meu pai era um engenheiro. Na época, hoje mudou muito, mas na época o engenheiro tinha muito acesso, cara. Ainda mais aqui na nossa cidade, a empresa era estatal, os salários eram muito altos. Mas eu sempre me vi vivendo uma vida mais simples do que todos os colegas dos meus pais, filhos dos colegas do meu pai. Então a roupa era mais simples, o videogame a gente custou a ter, o acesso às coisas eram... Eu tive uma vida muito boa, mas em relação às pessoas que viviam no padrão da profissão do meu pai, a gente tinha uma vida mais simples. Então, mas isso era uma escolha? Isso era uma escolha deles também, muito por causa do investimento no projeto educacional lá da escola. Empresários, né? Exatamente. Da educação, então... Quando a gente fala empresário, assim, tudo é lindo, né? Mas, na verdade, é o pequeno empresário. Sim. Eu tenho que fazer essa ressalva, né? O cara ali que pegou o sacrifício dele com o trabalho, meu pai, minha mãe ali, e vivendo muito abaixo do que poderia para
construir aquele sonho ali de ter uma escola diferenciada, com uma educação integral e tudo. Então, assim, eu sempre vi isso. Meu pai é professor, minha mãe é professora também. Eu sempre vi isso, mas para mim, o aspecto como professor, por incrível que pareça, tem muito a ver com a minha vivência na comunidade de fé. Porque o desejo de ensinar as escrituras sempre foi muito presente na minha vida. Então eu fui um professor de escritura antes de ser de filosofia, antes de ser de qualquer outra coisa. Antes de relacionamento, né, de vida a dois, que seja. Isso que acendeu para mim. Ficou muito claro que eu tinha um dom especial de ensinar. Quando eu me formei no ensino médio, eu formei na mesma escola, né, que eu trabalho hoje. Eu passei em Direito na UFJF de primeira, foi muito bom para mim. Mas logo no começo do curso eu percebi que eu não teria vocação para a carreira jurídica, ou seja, concurso ou advogar. Gostei muito da formação, mas eu já entendia que eu iria dar aula e, com o passar do tempo, a escola foi ganhando uma dimensão muito maior, então foi viável eu visualizar um retorno para dar aula. Então, em 2015, quando terminei minha formação toda, morei um tempo no Canadá, trabalhei fora, né, lá na universidade mesmo, então tive uma vivência fora. Aí, quando eu retornei, já retornei dando aula e, aos poucos, eu tenho assumido algumas funções de gestão lá. O Canto Verbo, você... Hoje, eu acredito que muitas pessoas te conhecem não pelo Canto Verbo. Eu acredito que esse trabalho que você tem desenvolvido, inclusive, né, já no início do podcast, eu já chamei o André. O André está tudo implícito. Quando você fala André Costa, já está falando de família. Mas o tema desse podcast, mesmo que seja no meio aqui, é tempo e família. Sim. Eu te conheci nessa atmosfera musical, né, desse poeta cristão. Mas existem pessoas hoje que te conhecem realmente como um mensageiro da família. Até tem depoimentos, né, de pessoas que se casaram e Sim. mandam fotos. Eu vi, né, um último depoimento aí. E aí, como é que está o Canto Verbo, assim, esse trabalho entre você entender sua responsabilidade hoje com esses seguidores, com essa rede de pessoas, e o trabalho com o Canto Verbo? As coisas se conectam? Você trabalha de maneira paralela? Como é que você faz esse trabalho hoje? Na verdade, isso sempre foi um drama para mim, né? Assim, como que eu vou conseguir exercitar as vocações que eu entendo que eu tenho, então, porque vocação é uma responsabilidade, só que você dificilmente consegue fazer tudo a todo vapor, né? Então, eu tenho uma responsabilidade profissional que é, dentro dessas questões, é a prioritária, que está ali no meu dia a dia da escola, dando aula, participando da gestão. A internet foi uma coisa que veio até a mim, não é uma coisa que eu busquei, especialmente temas, né? Porque eu achei que eu daria mais impacto falando sobre filosofia, até escrevi algumas coisas, postava algumas coisas, mas eu não tinha uma resposta. Eu não acho que você deve adaptar a resposta dos outros, você tem que ter a sua convicção, mas quando eu comecei a escrever sobre família, que era uma coisa que eu amava falar sobre, coisas que mudaram a minha vida lá atrás, o respaldo foi muito alto, de compartilhamentos e coisas assim. Então eu comecei a me sentir responsabilizado ou investido de uma obrigação, que era estar ali falando sobre um tema. Na medida que eu fui abraçando isso, foi tomando uma proporção que eu jamais imaginei. O curioso é que 2020 foi um ano que tudo parou, né? Então não tinha nem apresentação do Canto Verbo mais. Então, nesse tempo aí que ficou tudo parado, a internet foi tomando o meu blog lá, né, meu Instagram de família, a gente fala de família, relacionamento, amadurecimento, foi tomando uma proporção muito maior. Então, assim, eu não abandonei o Canto Verbo, tem até músicas tocando, mas, por exemplo, hoje com a minha família, né, 5 filhos, um bebezinho, minha esposa também precisando muito do meu apoio, eu não consigo viajar com o Canto Verbo o que eu poderia quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Sim. Então acaba que os eventos que a gente pega com o Canto Verbo são bem menores e menos frequentes do que os meus compromissos com a rede social, por exemplo. Entendido. Na rede, quando você começou, você já deu naturalmente uma história, mas assim, existe uma expressão chamada day one, né? Que é assim, ponto de virada ali, de quando que você viu que aquele modelo de negócio deu muito certo, né?
tem em casos que essa relação é muito movida por faturamento, mas existe o caso também de você compreender que aqui é meu lugar, independente disso ter virado um business ou um negócio mesmo, lucrativo. Qual foi o seu day one, assim, de você perceber, olha, esse canal, o Instagram, ele realmente é uma ferramenta, independente do canal, mas você viu que chegaram seguidores, assim. Quando que você percebeu, quais foram os sinais, assim, factuais, assim, foram depoimentos de pessoas que falaram assim, cara, é isso aqui que eu vou fazer. Ou foi um negócio orgânico mesmo, independente de se você tivesse hoje 110 mil seguidores, se você tivesse aí com 30 mil seguidores, assim, como é que foi o day one, a virada disso aí? Tem uma virada vocacional. Quando eu falo vocacional, você compreender que foi chamado para alguém, para alguma coisa. Então a vocação não é assim o que eu quero fazer. A vocação está relacionada à circunstância e está relacionada a um senso de responsabilidade, um chamado, vocare, né, para algum objetivo específico. Então o meu senso de virada, o senso de responsabilidade vocacional aconteceu muito quando as pessoas começaram a compartilhar como que os textos que eu estava escrevendo mudaram a forma delas de ver a família. E isso eu já tinha percebido assim, quando eu ainda estava com 5 mil pessoas seguindo, né, lá em 2020. Na época eu escrevi um texto por semana. Entendeu? Vídeo. Você começou a fazer vídeo também. Eu não gostava de aparecer muito, eu tinha muita resistência. Sim. Muita resistência de aparecer lá. Eu não me sentia muito confortável, não. Mas aí os textos foram aumentando. Alguns vídeos eu comecei a fazer, né? Teve até um vídeo que a gente fez junto lá, você tá lembrado? Sim. A gente foi sentar um dia, você falou assim, cara, faz um vídeo aí, fala isso aí que você me falou de novo, fala aí. Na verdade, você me impactou com aquela fala. Isso aí. A aí gente eu fui, conversou. Liguei o celular, tem até uma fala, um delayzinho assim, sabe? Ele tava falando comigo da mulher, da transformação. Aí você ligou o celular e falou assim, vai aí. Você é doido, cara, você tá falando assim. Jobão gosta de fazer isso, né? Cara, mas Gosta. o que ele fala é impactante, assim, é legal assim, a função que foi dada a você e o entendimento dessa função. E aí eu tive que gravar aquele vídeo. Mas, foi uma coisa espontânea, né? Não foi tipo assim, vamos lá para gravar. Não, a gente foi conversar e você falou assim, peraí, deixa eu gravar isso aí que você tá falando. Tá, continua aí. Foi isso. Aí aquele vídeo foi um dos pontos fortes, porque na época eu já estava com, acho que eu estava com uns 12 mil seguidores, e a gente postei aquilo na sexta de manhã, até demorei uma semana, né? Porque eu falei assim, João, não vou postar isso não, cara. Não quero postar isso não, tá? Passou uma semana, eu postei, e aí algumas pessoas me ajudaram muito de compartilhamento, pessoas muito famosas compartilharam. Então, eu lembro que em um dia eu ganhei 6 mil seguidores. Você tem um discurso que é muito cristão. Eu nem preciso te perguntar a sua religião. Ou posso perguntar a sua, digamos, segmentação ali religiosa. Qual que é? Eu sou um cristão de formação evangélica. Né? Então, eu cresci numa igreja batista. E a sua pauta é toda norteada nisso. Assim, porque, na verdade, o que acontece? Deixa eu só deixar claro. As crises da atualidade existem porque as pessoas fragmentaram a sua vida. O que quer dizer isso? As pessoas criaram compartimentos do que elas são e foram deixando pedacinhos delas em lugares diferentes. Só que a vida plena não funciona assim. A vida plena funciona quando você coloca tudo no lugar só. Então, se você falar assim, tem como você falar o que você pensa sobre família sem usar a sua visão cristã? Eu vou falar assim, não, porque sem a visão cristã, não existe meu pensamento sobre família. Ah, não, mas fala aí, é porque isso aí incomoda um pouco, né? Eu não quero que você fale sobre a visão cristã. Tá, mas aí você não vai entender filho como flecha, você não vai entender filho como bênção, você não vai entender que filho é uma missão. Então não adianta. O que você está falando é legal, assim, existe uma relação. Eu acredito que a rede social entregou muito isso, mas o poder hoje que as pessoas têm da imagem delas também causa uma distorção. Mas quando a rede social chegou ali no marketing, né, a gente entendeu que era um canal, a gente viu o seguinte, cara, não adianta mais a pessoa falar assim, fulano é mau caráter, mas é um excelente profissional. Assim, as coisas começaram a ficar assim, olha, o que você está postando na rede, o que você posta, o seu convívio, as pessoas, é aquilo ali, não tem mais divisão das coisas. É claro que agora as pessoas entendendo que o Instagram é uma ferramenta também de persuasão, então as pessoas começam a forjar aí imagens e tudo mais. Assim, o que você fala é,
o que você é, a sua essência, a sua base de ensino é o cristianismo e naturalmente a sua opinião Claro. é munida disso. Meu canal não é um canal de proselitismo. Proselitismo é você tentar convencer o outro da sua visão. Meu canal é um canal de comunicação de uma filosofia familiar à luz do cristianismo. E você convida as pessoas. Para muita gente faz sentido, tem muita gente que não é cristão e me segue. E se sente assim, nossa, que legal, muito bom, isso me ajudou. Mas o cara fala, mas eu não quero ser cristão. Tudo bem, siga a sua vida e seja feliz, né? Mas assim, então eu não faço daquele lugar um convencimento. Ah, você só vai ter uma família feliz se você... Não é isso. Mas ali eu estou mostrando... Porque, na verdade, também não adianta eu ficar falando uma coisa que não existe. Ali eu tento compartilhar o que eu vivo na minha casa. Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca quis fazer é criar uma imagem idealizada de mim, aquela ideia assim do ser perfeito, sabe? Isso acontece muito no Instagram. Às vezes eu vejo, por exemplo, mães influenciadoras, né? Às vezes em casa ela tá cheia de ajuda, mas ela se coloca sempre falando mal de ajuda. Entendeu? Ela se coloca como se tudo tivesse na mão dela. Então, assim, a gente tem um cuidado de mostrar que a gente erra mesmo. Teve uma época assim que eu estava me posicionando muito claramente sobre isso, falando assim, o que me dá autoridade de falar sobre família? É o fato de eu viver e errar como família e mesmo assim continuar. O que me dá autoridade não é porque a minha família é a melhor de Patinga, não. Não é porque a minha casa é perfeita, meus filhos são ótimos, meu casamento não tem problema. O que me dá autoridade é que, assim como você, eu estou todo dia ali tentando fazer as coisas dar certo, de joelho dobrado, acreditando que vai acontecer um milagre ali dentro, apesar de mim. É isso que me dá autoridade para estar lá falando sobre família. Não é porque, minha família é perfeita, né? Mas nesse sentido aí que eu tento me posicionar. Como que você tem a lida aí com as críticas, sabe? Tipo, porque é natural. Se você dá uma opinião sobre família, e estando na rede social, existem mulheres e homens que têm as suas intelectualidades ali moldadas a outros pensamentos. Sim, claro. Então eles podem chegar e falar assim, olha, não, beleza, você está falando isso, mas é porque ele fala só para o público cristão. E muitas vezes você busca essa reflexão. Existe essa crítica desse direcionamento em relação a você ter realmente uma atmosfera do cristianismo na sua conduta e na sua prática? Existe esse embate ali dentro da rede? Você vive isso e como que você confronta com isso? Sempre vai ter, embora o Instagram seja um lugar em que você é colocado como uma autoridade, então é mais difícil você ser atacado no Instagram. Por exemplo, no Twitter, é muito fácil você ser atacado no Twitter. O Instagram, o ataque, ele tem menos impacto, porque normalmente ele está em lugares mais escondidos. Ele não é um ataque frontal, ele é um ataque difuso. Os seguidores do fulano de tal vão ver que aquele fulano de tal me atacou. Já teve isso. Já teve pessoas que pegaram um post meu falando mal da minha família, colocaram nos stories da pessoa e tal. E você começa a entender, né? Pô, se eu entrar em debate, se eu colocar o link dessa pessoa, eu tô gerando tráfego para ela, tô dando audiência. Às vezes a pessoa tá querendo pegar meus seguidores, cara. Entendi. Entendeu? Às vezes a pessoa tá querendo... Então é complicado. É como se fosse uma atividade de marketing, É uma de atividade que tem visibilidade. gente que cresce assim. Né? Eu já critiquei, por exemplo, artistas, mas eu tento, por causa de alguma coisa que foi falada ou por uma postura, mas eu não tento fazer um embate à pessoa do artista. Normalmente eu faço uma análise de retratos. Inclusive eu falo, isso aqui é a gente. O que ele está falando aí não é o fulano de tal que está falando. É a nossa geração, ele só representa. Né? Então, assim, existe um diálogo de ideias e é bem-vindo. Agora, eu não posso estar ali pensando que aquilo vai ser a minha validação. Então, essa tem que ser uma luta para mim. O que as pessoas acham ou deixam de achar não é o que valida a minha ação. Eu falo isso muito para os meus seguidores, quando eles começam a falar assim, eu falei que eu penso sobre isso e isso, sobre família na minha casa. Eu falei sobre isso na minha casa, falei que penso sobre família na minha casa, assim, assado, e todo mundo me criticou. E agora? A minha reflexão é a seguinte, você quer ser família à luz dos valores do alto, no mundo em caos, para ganhar aplauso ou por um senso de missão? Você tem que decidir, cara. Você vai ter filhos pensando na opinião dos outros, é isso? Você está querendo agradar alguém, receber elogio de alguém?
Isso é um problema da nossa geração. A gente é muito narcisista, né? A gente Sim. quer olhar pra gente mesmo como se a gente fosse heróico. Né? Heróis e heroínas contra tudo e todos, criando a família. Calma, né? Tem gente que vai criticar, tem gente que não vai aplaudir, tem gente que vai achar que você está fazendo isso por egoísmo. Tem um tanto de gente que vai achar um tanto de coisa, e aí? Né? Se eu ficar... Eu não estou falando que é fácil. Tem algumas coisas que aparecem lá que as pessoas falam que realmente você fica assim, nossa, que falta de senso. Tipo o quê? Uma falta de senso que você já viu na rede, assim, você fala... No nosso caso... Não é aquela pergunta assim, o que já te ofendeu? Não é, a ideia não é mostrar as fragilidades, o que também pode ser dita, mas assim, o que você já olhou assim e falou assim, cara, que falta de senso ou de habilidade de comunicação? Não, cara, por exemplo, eu já vi, às vezes eu postando uma foto minha e da minha família, por exemplo. E aí, uma seguidora ou alguém, ou não seguidor, chega por algum motivo, posta lá assim, nossa, coitada da sua esposa, olha como é que ela tá cansada. Coisa desse tipo, eu acho baixo, cara, eu acho... Mas assim, ao mesmo tempo também não é aquele negócio, nossa, eu tô super... O mundo é assim, cara. Você nunca ouviu, não tem televisão em casa? Já, não? direto. Como assim? Como assim? O cara fala, não tem televisão em casa, tem muito filho, né? Você... Foi mal, eu delay aí. Não, mas então, cara, isso é direto. Aí, às vezes, eu fico assim, eu fico preocupado com a geração que tá chegando, porque direto tem jovens, né, que ainda não estão namorando, falam assim, não tô namorando, cheguei em casa. E o pessoal fica perguntando, você não vai namorar, não? E aí a resposta que eu dou é o seguinte, cara, só vai piorar. Quando você tiver o primeiro filho, eles vão falar, você não vai ter o segundo? Quando você tiver o segundo, vai falar assim, vai ter o terceiro ou não vai? Quando tiver o quarto, eles vão falar assim, você tá doido? Para, pelo amor de Deus, você é responsável. Quer dizer, viver é ser julgado, cara. Viver é ser julgado. E essa cobrança vem, né? Eu tenho 14 anos de casado, esperamos 10 para ter o primeiro filho. E aí, quando casamos, nossa, esse casal... Eu ouvia isso na fila do pão na padaria. Uma senhora, uma vez, André, virou e falou assim, não, mas com a minha esposa tão novinha, já casou? Quantos filhos você tem? Aí ela falou, não tem nenhum, não. Então, para que casou? E aí, dentro da própria família aqui, não, tem alguma coisa errada, porque não está vindo filho. Mas o André vai ser o cara que vai perguntar, quando você tiver um filho, quando vem o próximo. Né? Ele tem 5, entendeu? Ele é o cara que vai estimular a multiplicação aí, cara. Não, mas viver é ser julgado, cara. O problema é você guiar uma estrutura familiar querendo a aprovação dos outros. Ô cara. André, e aí, assim, apertando mais o calo, né? Você já foi julgado por ter 5 filhos? Várias As pessoas vezes. fazem, é muito fácil, né? Ele é dono Claro. de empresa, é dono de escola, claro. é rico. Claro. É. Já fui julgado várias vezes. Agora, qual que é o problema? E aí? Tudo bem, ué. Justamente por isso, cara, eu não me posiciono em rede social colocando que quantidade de filho que você vai ter diz quem você é. Entendeu? Eu tenho isso muito claro para mim. Eu não sou padrão para ninguém de quantidade de filho. Porque eu sei que pela condição que eu tenho, às vezes 5 filhos para mim tá mais tranquilo do que gente que tem um só. Sim. Dependendo da condição que ela tiver. Não é esse o ponto. O que eu falo lá muito é sobre a abertura a filhos e como você os recebe. É isso que eu faço desafios. Assim. Você não pode ter filho como uma caixinha de realizações pessoais e você fala assim, lá, eu sou pai, eu sou mãe. Não pode ser assim. É uma missão, cara. E você vai receber o filho, você vai ter um jeito de criá-los. Mas às vezes eu fico brincando. O cara fala assim, porque às vezes a gente chega num lugar... Às vezes a gente chega num lugar assim, aí uma pessoa do nada, a gente não falou nada, a pessoa chega e fala assim, 5 filhos. Nossa, se eu pudesse eu também teria, sabia? E às vezes eu fico pensando assim, dá vontade de perguntar, teria mesmo? Ou você faria uma viagem para a Europa, compraria um carro melhor? Existem escolhas aí também. Tem escolha, Sim. cara. Tipo assim, eu tô abrindo mão de uma série de coisas. Minha Sim. vida poderia ser mais confortável. A minha esposa mora no Canadá, cara. Minha esposa mora no Canadá. Não, ela é do Não, Canadá. desculpa, perdão. A minha esposa é canadense, a família dela mora no Canadá. Isso que eu quis dizer. Sim. Então, assim, o fato dela ter escolhido se abrir a filhos da forma que ela fez, impossibilita ela de ver a família dela mais vezes. Sim. Né? Então não é assim, se eu pudesse, não é bem assim. Mas sabe o que rola? Assim, a gente vai falar um pouco isso mais à frente, mas é sensacional. É que
a gente vive num tempo que ele é realmente materialista. É um tempo materialista. E o recurso financeiro parece que é o que vai justificar todas as coisas. Né? Tipo, cara, igual essa pergunta que você fez, essa é genial. Poxa, se eu pudesse, eu também teria 5 filhos. Né? Se eu pudesse, ele está falando de dinheiro. Então as pessoas, mesmo que você vá explicar várias vezes, eu acredito que ainda é difícil para as pessoas, né, para encaixar na cabeça da pessoa, que não é isso. Entendeu? É assim, a pessoa vai continuar, não, mas o cara tem dinheiro, o cara 5 filhos, existe uma rede de apoio que favorece, dono de escola, porque o orçamento da família na escola é alto, ele é caro, alto. claro. Então, assim, as pessoas acabam levando para esse fator, né? E é difícil, cara. Em geral, é difícil. Quem tem a oportunidade de começar a seguir você mais, a ver a sua linha de raciocínio, começa também a ver suas lutas. Né? É muito fácil ter então tá, o cara é dono de uma escola, mas e os desafios para ter uma escola? E os problemas dentro de uma escola que existem que você tem que passar por eles? Será que você está preparado também? Entendeu? As pessoas estão preparadas? Não, a verdade é isso. O problema. Então, por isso que eu tenho esse cuidado. Isso tem que ficar muito claro. Você nunca vai me ver falando sobre quantidade de filhos que as pessoas devem ter. Ou que você teve pouco filho, está errado. Ou que o meu padrão, a forma que eu vivo a minha família, seja o padrão correto, todo mundo tem que fazer isso. Eu nunca vou falar isso. Mas o problema é que todo mundo está se medindo na régua do outro. Sim. O que eu falo, por exemplo, se você que está me escutando aí, você é cristão, está pensando sobre o seu projeto familiar, o que eu falo é sempre o seguinte: quando você exclui isso da sua fé e fala assim, eu decidi que eu quero ter um filho porque vai caber no meu orçamento e pronto, acabou, você está perdendo uma oportunidade de crescer. Você está perdendo uma oportunidade de experimentar a beleza da vivência familiar. Por quê? As nossas decisões não podem ser baseadas como se a gente tivesse todas as respostas do mundo. Então, assim, pelo menos ora sobre isso, pelo menos considera que talvez você vai querer ter um filho só e Deus não vai mandar um filho. E aí? Eu acho um absurdo as pessoas falando de uma coisa como o mistério da vida, como se elas tivessem controle total sobre elas. É isso que é um problema assim da nossa geração. Então não é assim, tem que ter, né, quantos filhos vierem. Não é isso. Responsabilidade é importante, você tem que arcar com as escolhas que você faz. Mas o problema é que antes de qualquer reflexão, de qualquer compreensão do que significa viver em família, as pessoas já têm uma resposta pronta. Eu quero ter 2 filhos, por quê? Porque eu quero ter 2, porque é o ideal. Quem falou que é o ideal? Foi o Rockefeller que falou, com o Instituto Rockefeller, que mandou isso para todo mundo na década de 60. Aí você pega todas as gerações de pais da nossa geração tiveram 2 filhos. Por que eles tiveram 2 filhos? Por quê? Cara, existia um ponto de influência. Existe um ponto de influência. Alguém formou sua cabeça, você não está nem sabendo. Sensacional. Entendeu? Então, assim, não é alguém está fazendo a sua cabeça. A minha questão existe também um modelo econômico. O Japão. Por que o Japão, em algum momento, ele... Chegou até a proibir, né? Ele não... A China, né? A China, né? A China chegou a Mas proibir. O Japão também. O Japão tem uma cultura de poucos filhos. Tem. E a China, assim, existe também uma influência econômica de um poder, né, político que vai norteando. Mas eu te pergunto, poucos filhos é bom para quem? Como é que diz agora? Bugou, né? Bugou. Porque, na verdade, vamos lá, para a sociedade não é bom. Então eu vou fazer outra pergunta. E muitos filhos é bom para quem? Para várias coisas. Agora, tudo vai depender do seguinte, como você quer viver a sua vida familiar. O ponto central é assim, qual é o seu objetivo, o seu projeto com a sua família? Então não é assim quantos filhos você vai ter, mas é como você vai investir sobre eles. O que você vai entregar para eles? O que você está disposto a sacrificar para eles? Quando eu estava fazendo essa provocação de poucos filhos é bom para quem? Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar um estudo de pirâmide etária, isso é uma conversa comum hoje, você vai ver que existe um problema demográfico para 2070. O mundo vai passar uma crise econômica, né? Os especialistas têm dito isso. Teve uma palestra em 2015 do Fórum Econômico Mundial falando sobre isso. Vai faltar gente, cara. Isso não é uma profecia. Não, isso não é uma profecia, não. É só projeção matemática. O que isso significa? Vai faltar mão de obra no mundo, cara.
Vai faltar gente. A minha geração provavelmente está curtindo a vida com poucos filhos, viajando, fazendo uma série de coisas. Quando ela estiver na terceira idade, precisar de mão de obra para cuidar dela, vai faltar mão de obra. É forte esse argumento, hein? Sim. Então, assim, quando eu digo, olha só, quando eu digo que filhos, eles são a riqueza da família, eu não estou querendo dizer que a partir de agora você tem que ter 10 filhos e Desenfreadamente. não é isso. Como muitas famílias fizeram também. Como muitas famílias fizeram. Mas veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, tira da sua planilha de gastos, filhos, e coloca em planilha de investimento. Tem que mudar a forma que a gente fala sobre filhos. A gente pensa assim, eu tenho que ter riqueza para ter filhos. Está errado. Filho é a riqueza que você tem que investir para que dê o seu fruto completo. Sensacional. Até que porque antigamente as famílias, né? Se pegar minha avó, minha bisavó, era uma situação financeira crítica, roça, todo mundo trabalhando na roça. Vou pegar meus tios, todo mundo morava lá no Tabajara. Alguém conhece Tabajara? É assim, é na curva do canto. E todos trabalhando na roça, e aí foram na escadinha, com muita dificuldade, estudando cada um. Hoje todos são professores, advogados, e conseguiram, dentro do que a sociedade pede, vamos dizer, vencer na vida, né? Mas não tinha uma relação com a medicina igual... Sobre esse ponto aí, eu queria acrescentar o seguinte. Existe sim um problema de arranjo social que torna os filhos mais... a criação de um filho mais complexa e mais cara, realmente. Então vamos falar disso aqui. Isso é o que os especialistas chamam de arranjo da família nuclear. Família nuclear é a família que existe para a indústria. Então é uma família urbana, compacta, pai, mãe e poucos filhos. Essa família está sozinha no mundo, num certo sentido, porque é um arranjo muito restrito, pai e mãe trabalhando, filhos têm que ir para a escola. Então, nesse modelo, muitos filhos realmente é um problema. Não tem como negar isso. Inevitavelmente, porque essa família que você está falando, que era a chamada família doméstica, né? Tem um sociólogo que fala sobre isso, o nome dele é Carl Zimmermann, tem um estudo de 1960 sobre isso. Então, na família doméstica, você tinha agregados, parentes, pessoas que estavam dentro da casa e ajudavam nas tarefas do lar. A casa era um lugar muito mais de formação do que um lugar só de descanso. Então, eu não estou falando também de uma forma idealista. É difícil realmente ter filhos no centro urbano. É o mais sensato, quando você para pensar, do ponto de vista econômico e imediatista, é você falar assim, vou ter menos filhos. Mas o que isso significa? O problema é o seguinte, o que está justificando as pessoas a terem essa quantidade de filhos? Quais são os motivos e quais os bens que elas não querem abrir mão para que tenham os filhos que têm? Essa é a pergunta. Porque muita coisa que a gente fala que é essencial para o filho não é. Uma boa educação é essencial? Eu creio que sim. Uma boa educação é essencial, mas uma viagem não é essencial, um brinquedo não é essencial. Talvez 5 aulas de habilidades diferentes não é essencial. Judô, balé, natação, piano, violino. Então, assim, a gente está pegando um filho, 2 filhos no máximo, depositando uma expectativa sobre eles que é completamente irrealizável. A gente está projetando sobre eles assim, você vai ter que ser bem-sucedido porque a nossa família tem que ser bem-sucedida. Né? E aí a gente depois fica absurdado o porquê das crianças, dos adolescentes estarem passando tantos problemas de saúde emocional. Porque realmente eles estão recebendo uma carga de expectativa dos pais que têm poucos filhos, com altíssimas expectativas, que não é sadio. Então o problema dessa família compacta não é só uma questão de números de pessoas em casa, é a forma que essa família se orienta. Essa família, por exemplo, tem um filósofo que se chama Christopher Lasch, americano. Ele fala que a família nuclear, que é a família contemporânea aqui que a gente está falando, se especializou em afetos. Então, essa família é especialista em ser feliz. Se ela é especialista em ser feliz, você vai para casa para quê? Para ser feliz. Você trabalha em casa, você trabalha fora, mas casa você chega para ser feliz. Agora, uma família que existe para ser feliz, ela vai formar o quê no mundo? Pessoas individualistas e egoístas. Tá entendendo? Muito bom. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Pai trabalhou muito em casa, trabalhou muito fora de casa. O pai trabalhou muito fora de casa, voltou.
sentou no sofá, ligou a televisão, eu mereço. A mãe trabalhou muito fora de casa, sentou, abriu o celular, trabalhou muito, eu mereço. A criança, felicidade, olha só, a criança ficou o tempo na escola, chegou em casa, eu mereço, vai pro tablet. Então essa família virou um clube social, cara. Sensacional. Ela não é mais um lugar de formação humana, só que a visão cristã para a família é um lugar de formação, é fábrica de humanidade. Então, essa felicidade que você está falando, ela é de fato individual. Porque quando você fala que a família é um lugar para ser feliz, em primeiro momento, Nessa na visão, minha cabeça, não é isso que eu tô veio falando, não. A construção de chegar em casa e construir a família. Mas o que você está falando dessa família nuclear é o prazer que aquela pessoa vai ter. Ela precisa ter dentro de casa. Tipo assim, olha, aqui agora em casa, o que eu quero é que eu trabalhei muito. Gente, por favor. Eu quero um cantinho para mim. Por favor, quero meu cantinho. Não me incomodem. Então a casa virou um clube social, virou um lugar de desumanidade. Por quê? Ao invés de você formar a humanidade, você está transformando pessoas em objetos da sua felicidade individual. Sim. Então eu instrumentalizei a minha esposa, instrumentalizei o meu filho. Meu filho existe para eu ser feliz, a minha esposa existe para eu ser feliz. Aí eu te pergunto, como que uma sociedade baseada num arranjo de família nuclear, com essa visão de mundo, pode ser saudável? Você vê os números de depressão, o número de burnout, o número de problemas, está tudo conectado com isso. Então, por isso que o tema da família é urgente. Não interessa, eu não estou falando para você ter 10 filhos, mas eu estou falando que os filhos que Deus permitir ter e os filhos que você se dispor a se abrir a eles, precisam chegar na sua casa para encontrar um lugar de formação de humanidade. André, isso que você falou é muito importante, né, cara? E aí eu queria saber essa história. Uma vez eu vi lá no seu Instagram, o Jobon também já viu, que acaba a energia lá na sua casa. Que história é essa? Proposital. Ou é a CEMIG mesmo que corta? Então, Como é que funciona isso? Você está pagando sua conta? Estou devendo conta lá, tá difícil. Na verdade, a gente lembra da época que a gente era criança e aquele dia que acabou a luz, a gente foi brincar de pique-esconde na rua, ficou conversando na sala. E esses dias geram muita conexão. Pode parecer que não, mas esses dias lembram muito essa natureza da visão para o lar, que é o lar como um lugar de formação, de conexão de pessoas, de olhar no olho, de conversar. Hoje em dia está todo mundo com o olho na tela, mas a gente deveria olhar um para o outro. Eu falo às vezes brincando o seguinte, se você não gosta de sentar à mesa com seus familiares, você não vai gostar do céu, porque o céu, a primeira coisa que você faz é chegar lá e sentar na mesa para tomar o que a gente chama lá na visão cristã, as bodas do cordeiro, né? Não vai ter celular lá, você vai achar um tédio. Então a gente tem que começar a viver o céu dentro de casa, e o céu parece mais com uma mesa do que com a tela do seu celular. Então lá em casa a gente tem estudado sobre isso, sobre as tradições familiares e a importância que isso tem para gerar conexão. Enquanto a família nuclear está cada um para o seu lado, quando você junta a família em torno de atividades que conectam pessoas, você está criando senso de pertencimento. Então essa questão de apagar as luzes e fazer um jantar à luz de velas, que a gente come, conta história, é uma forma da gente reconectar enquanto família. Isso é uma forma essencial para que você vença o problema e os desafios da família nuclear. Enquanto você não entender que a casa é um lugar de formar pessoas e você intencionalmente colocar na sua rotina momentos para olhar no olho, criar conexão, conversar, fazer parte de um time ao invés de fazer parte de um clube social, você não vai conseguir vencer essa família. Você vê crianças hoje de 12 anos, tem mais conexão com os colegas de sala do que com os pais. Por quê? Na sala eles têm uma atividade. Aquilo é uma oficina, eles têm uma conexão pelo que eles fazem. Só que em casa eles não fazem nada a não ser querer ser feliz. Então as famílias precisam resgatar isso. Eu quero criar um espaço aqui para a gente brincar junto, eu quero criar um espaço para a gente falar dos nossos valores juntos, criar um espaço para a gente se conectar. Quando isso acontecer, a gente vai descobrir que, na verdade, quando o adolescente fala que está com vergonha do pai, isso não é normal. A família não existe para isso, não. A família existe para você ter orgulho do pai e do avô. Só que não tem conexão, não tem um momento que a gente senta, então o pai vira um intruso na vida do filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, é muita coisa séria que a gente precisa repensar. Porque se a gente quiser ser uma família que fala assim, olha, eu formei uma geração, vai vir outra formada nos mesmos valores, vai vir outra formada nos mesmos valores e o mundo vai ser um lugar melhor, então a gente está, na verdade, fornecendo pessoas sem propósito para o mundo.
Isso vai dar um impacto negativo. Pessoas doentes, pessoas que estão inseguras porque não tiveram afirmação paterna dentro de casa, porque não tiveram acolhimento da mãe dentro de casa. Então parece que é uma conversa boba, né? A gente não é uma família melhor porque a gente apaga a luz e liga a vela. Não, a gente é melhor. A gente a atividade faz. Isso aí. A gente é melhor porque ao apagar a luz e ligar a vela, a gente olha no olho um do outro, a gente conta histórias sobre a família, a gente conta histórias sobre o que Deus fez na terra e na nossa vida. E isso sim nos faz pessoas melhores e mais capazes de amar um ao outro. Você fala assim, cara, é de encher o coração, né? Porque Sim. quando você está falando, eu falo assim, cara, eu tô aqui na presença de pais e eu vou ser pai agora, né? Já sou pai porque o Gabriel, nesse momento, está, né, em A gestação. caminho, né? E aí, enquanto você fala, cara, você me fez, assim, ir até a casa dos meus pais, levar o Gabriel, as sobrinhas ali e realmente praticar essa atividade, entende? Isso é bem interessante o que você faz o que você fez aqui agora na minha mente. E aí, eu vendo também esse seu comportamento, que é também didático, né? É uma prática didática. Você tem um curso. Então, hoje você é um infoprodutor também, o novo professor da internet. O curso tem o nome de O Extraordinário, não é isso? Na verdade, o Extraordinário é uma assinatura. Acaba sendo um curso, porque a gente tem um direcionamento didático, né, de formativo também. Sim. Mas é uma assinatura, porque a pessoa não tem acesso a ele como um pacote fechado, ela vai renovando a assinatura por mês. E para quem é esse curso? Assim, o Extraordinário, o que é o conteúdo programático disso? Então, essa assinatura? O Extraordinário é uma formação para pessoas que querem transformar suas vidas e encontrar uma vida plena naquilo que elas já fazem. Então, assim, o que eu tento ensinar lá é assim, a vida comum é uma fresta para o extraordinário. Então, não vai ter um outro lugar que você vai ter que mudar, ir para outro país, vou ter que casar de novo, vou ter que ter outro filho para que eu possa ter uma vida plena. Não, começa exatamente onde você está. Eu tenho uma série de problemas. Beleza, esse é o mapa, esse é o plano de ação. Você vai encarar esses problemas. Assim, assim, assado. Lá dentro, então, tem uma formação que a gente chama de disciplinas espirituais, né? São práticas para que aquilo que você acredita possa ter materialidade. O que é isso? Pode tomar forma na vida concreta. E a gente tem um outro caminho dentro dessa formação que chama Oficina da Família. Aí eu falo mais especificamente das dinâmicas familiares, né? E além disso tem o Vida 2 também, que é uma formação para casais. Isso tudo dentro da assinatura? Não, o Vida 2 é um curso separado. Entendi. Ele acessa ali um link. Isso. Então é uma plataforma, né? Entendi. Ele adquire numa plataforma online e a entrega é numa outra plataforma, quase como Netflix, sabe? Tem ali as aulas separadinhas, bem legal. Eu, um dia desse, fui tomar um açaí com minha esposa, aí chegou a atendente, ela falou assim, vocês vão dividir a conta? Aí eu cheguei e falei para a atendente, depois do Caio Castro, tem que perguntar isso, né, para não gerar um constrangimento, porque vai que você é o perfil Caio Castro, que tudo bem que foi uma fala talvez infeliz dele ali, a conexão, assim, a relatividade que ele criou para o desejo de pagar ou não uma conta, acabou sendo infeliz e a internet pegou como meme. E um desses memes, assim, dessa abordagem, uma dessas abordagens que eu vi, veio do seu canal, que é a sua conta no Instagram ali. E me fala um pouco assim do que você percebeu desse comportamento do Caio Castro. Gerou toda uma polêmica, gerou todo um meme. Você trouxe uma reflexão. Eu entendi, você falando aqui agora, que também o seu objetivo em trazer figuras de massa não necessariamente é com um objetivo de vou conseguir seguidores pelo Caio Castro, mas você pega ali como um exemplo e traz aquilo ali para uma realidade que você acredita, assim. O que você entendeu desse comportamento, dessa frase do Caio Castro em eu não tenho que me sentir obrigado em pagar uma conta de uma mulher que eu esteja? Então, acho que as pessoas levaram para um lado assim bem personalista ali. E muita gente errou. O Caio Castro, para mim, é um retrato de uma geração.
O problema ali não é exatamente quem vai pagar a conta, mas a atitude dele em relação a uma responsabilidade. Lá na sequência que eu fiz no Instagram, o que me chamou mais atenção foi o fato dele falar assim, eu não gosto de me sentir obrigado. E ali acendeu uma luzinha para mim, cara. Isso é um retrato da nossa geração, principalmente geração de homens. Eu não gosto de me sentir obrigado. Que fala é essa? O que isso pode significar no mundo? O mundo é um mundo de obrigações. Inclusive, o direito do outro é resultado do cumprimento das minhas obrigações. Se eu for para uma ilha deserta e começar a falar assim, eu quero os meus direitos, eu não vou ter direito porque não tem ninguém lá para fornecer os direitos ou cumprir os direitos que eu tenho. Mas se eu estiver lá sozinho, eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação para com o meio ambiente, eu tenho obrigação para com o corpo, para com a minha consciência. Então perceba que a nossa geração perdeu uma ênfase sadia nas obrigações e todo mundo só quer o direito. E quando você só pensa no direito, você desumaniza o outro. Porque o outro passa a ser simplesmente um fornecedor dos seus direitos. Aí você está sempre olhando para o outro como se ele tivesse uma dívida com você. É isso que eu vejo nos relacionamentos hoje, né? O que assim, a fala dele, no caso de não se sentir obrigado, também interfere de alguma forma que foge das responsabilidades do homem, assim, essa obrigação de ser um provedor, isso também que pode refletir e no seu modo de ver é necessário que se tenha um cuidado? Eu gosto de pensar com realismo e olhando para a nossa realidade hoje. Mulheres e homens estão no mercado de trabalho, correto? Então, não vejo problema nenhum da mulher trazer receita para casa, isso é sadio. O problema é você querer visualizar a realidade da forma que ela não é. Vamos imaginar que você vai começar uma família, tá? E se você está começando uma família, essencialmente você imagina, melhor que seja assim, você tem o desejo de filhos, né? Para que essa união de duas pessoas gere um fruto. E você possa servir o mundo com esse fruto, formando essa criança e lançando ela ao mundo para que ela seja imagem e semelhança de Deus. Se você vai fazer isso, a mulher naturalmente vai passar por um período gestacional. Se ela vai passar por um período gestacional, ela vai se ausentar do trabalho por algum tempo. Até o direito trabalhista reconhece isso, que a mulher, ao se lançar na família, não pode, porque ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, servir ao mercado de trabalho com a mesma intensidade que um homem. Se não fosse assim, não teria licença maternidade. Então isso é um fato da realidade, que a mulher precisará de apoio para gestar, que ela precisará de apoio para se lançar no cuidado da família. Correto? Isso é tão dramático e verdadeiro que normalmente as pessoas resolvem o problema com uma camada. Elas falam assim, não, eu vou continuar trabalhando. Tá, e o buraco que você deixou em casa vai ser preenchido por quem? Por uma outra mulher, né? Que você não vai contratar um homem para cuidar do seu filho, vai. E o buraco que você deixou na outra família da qual você tirou a mulher para tapar o buraco seu, foi feito por quem? Foi tapado por quem? Ou por uma sogra, ou por uma tia. Sim. Então veja, você como mãe e pai pode terceirizar um membro da família. Você fala assim, eu vou contratar uma parente aqui para ficar cuidando do meu filho, que é uma babá. Correto? Só que a babá não pode terceirizar um parente, ela precisa do parente mesmo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Tô então, eu estou dando essa volta aqui para dizer... Não, o que você está falando... Eu tô dando deixa eu só concluir o assunto. De boa, perdão. Tranquilo. Eu estou dando uma volta aqui para falar o quê? A mulher precisa se dedicar à família, principalmente na primeira infância. Ela vai ter que amamentar, ela vai ter que fazer uma série de coisas. Nesse momento, o homem vai ter que arcar com as situações. Ainda que a mulher trabalhe, que não tem problema nenhum, né, se ela tem escolhido ter uma carreira lá fora, no momento da gestação ela vai estar menos ativa no mercado de trabalho. Então, naturalmente, famílias sadias são construídas também a partir de um homem que está disposto a arcar com as consequências dos seus atos. E uma consequência primordial no relacionamento, elementar, começa lá no primeiro encontro, quando um cara vai atrás de uma mulher e fala assim, vamos sair? Então, se você chamou a mulher para embarcar numa vida a dois, você tem a obrigação de ser arrimo para ela.
Não quer dizer que você tem que ganhar mais que ela, não quer dizer que você vai ter que trazer a mesma quantidade de dinheiro, que ela vai ter que ficar em casa e você vai pagar tudo. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a obrigação faz parte desse movimento de buscar alguém. Então, se eu vou para um movimento de buscar alguém para me relacionar e falar assim, eu não gosto da sensação de ser obrigado, então você não está pronto para relacionamento. Porque relacionamento é obrigação. Ah, mas eu quero fazer por amor, por sentimento. Lá na frente você vai ver que em algum momento você não vai estar afim e vai ter que fazer. E a definição do amor é exatamente essa, é cumprir esse voto com o coração aberto, mesmo que não seja a sua vontade. Se for só vontade, você virou um animal, né? Porque você só faz aquilo que o seu instinto manda. Fazer uma declaração de amor, comprar um buquê para quando você está lá começando a namorar, é fácil. Porque você está apaixonado. Quando você está casado lá depois de 10 anos, você ainda tem que fomentar esse tipo de cuidado com a esposa, não é fácil. E se você não tem essa continuidade aí, você chegar com um buquê em casa e falar, o que você fez de errado? É verdade. Tem que dar continuidade aí, né? Outro assunto que você levantou no seu Instagram foi aquele depoimento de um ator, Rômulo, em relação à figura da Anitta, né? Ele falando que ela não é um padrão de mulher para casar, né? Por N motivos. Assim. Qual que é a sua proposta de replicar uma fala de mainstream? Eu já entendi que você entende que é um reflexo da sociedade, então você utiliza esses momentos para isso. No primeiro momento que eu vi você fazendo isso, eu falei assim, mas o André pegando mainstream e me perguntei, mas aí quando a gente vai acompanhando o que você fala e assim, você realmente pega seus stories e você destina um tempo assim, bem rico ali para descrever o que você quis quando traz ali aquela mensagem. Assim. O que você quis trazer com o Rômulo? Você está realmente apontando também, mostrando essa nova mulher, essa mulher Anitta hoje, com os comportamentos que são dentro do que você acredita ou não acredita? Qual que foi o seu objetivo ali? Na verdade, ali foi até uma enquete, né? Eu não quis demonstrar muito a minha opinião, eu queria mais ouvir a audiência, né? Porque a acusação ali é de que a fala do ator tinha sido machista, porque ele falou que a Anitta não é uma mulher para casar e constituir família. Eu queria ouvir das pessoas. Eu acho que um homem tem o direito de fazer esse juízo de uma mulher. Afinal de contas, ele vai embarcar com uma mulher, ele só precisa de uma, né? Então, quando ele fala um para uma mulher, quando ele fala sim para uma mulher, ele está falando não para todas as outras. Você tem o direito, como homem, e a mulher também tem o direito como mulher, de olhar para um cara e falar assim, isso é um material para a família, ou isso não é um material para a família. Isso faz parte do, vamos dizer assim, do discernimento, não é nem julgamento, é discernimento acerca das suas escolhas de vida. E ali eu estava querendo provocar essa noção que as pessoas têm de que elas não pagam pelos atos que elas tomam. Que você vive hoje uma fragmentação de intenção e ação. Então a pessoa pensa assim, se eu tenho uma intenção boa, não interessa o que eu fizer, o que eu faço não me define. Mas como que o que você faz não te define? Né? Isso ali não é falar mal da Anitta, ou falar mal de X, ou Y, ou W, ou Z. Isso é uma constatação de que um estilo de vida indica uma hierarquia de valores. Né? E as pessoas precisam ter entendimento em relação a isso. Né? Por exemplo, eu vejo muitas mulheres sofrendo quando chegam ali nos seus 28, 30 anos, quando caem na real do fato inegável de que existe sim um time limit, né? Um frame, né? Uma moldura para a ação da mulher em relação ao relacionamento. Da mesma coisa o homem. Então, assim, às vezes uma moça jovem fala assim, não está na hora ainda, vou deixar para depois, deixa eu curtir a vida. Mas o curtir a vida tem um limite. Né? Se você pegar do ponto de vista biológico, a mulher tem um ciclo de fertilidade. Ela tem um ápice de beleza. Isso é um fato. Isso não é aqui uma opinião. Eu estou falando que as pessoas têm que ser reduzidas a isso? Não. Mas elas têm que levar em conta isso. Uma jovem tem que saber que se ela está na faculdade, quer sair toda noite, quer curtir a vida toda noite, isso vai ter um custo existencial para ela. Não é nem questão de certo ou errado, é uma questão de ação e reação. Se as pessoas tiverem essa noção, elas serão pelo menos mais responsáveis pelas opções. Né? Então era mais nesse sentido.
assim, o raciocínio que vem do alto, naturalmente ele passa por uma instituição. Sim. Que a gente vai chamar aqui de igreja. Qual é a responsabilidade da igreja nesse processo da construção de um pai e até mesmo de um filho? E por que eu pergunto isso? Porque a gente vê também uma indagação forte até mesmo de líderes, né? Você tem que criar o seu filho no caminho. E acontece no meio desse caminho de alguns jovens realmente abandonarem se perderem, a igreja. Na verdade, tem estatística para isso aí. Viu? E como é visto isso, assim, a responsabilidade, assim, tem momentos que eu vejo um argumento de geral, assim, de experiência e de internet, enfim, como um todo, de um apontamento, tipo assim, olha, então foi a falha do pai, assim. Como que você vê isso, essa relação, né, da responsabilidade da igreja, do caminhar com a igreja, da preocupação da construção do caráter dessa criança, daquilo que ela aprende em casa e daquilo que ela olha para aquela estrutura que beneficia o aprendizado da palavra? Então, esse é até um tema que eu fico feliz de falar. Não é um tema que eu exploro muito lá no Instagram, embora nos cursos que eu dou eu falo um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? A vida tem que ter uma materialidade, ela precisa ter uma forma. Não adianta eu falar que eu valorizo alguma coisa se no dia a dia aquilo não é expressado por ações, por uma estrutura de organização e assim por diante. Então, o que é a igreja, de uma forma bem simples? É a reunião das pessoas que encontraram em Jesus o centro das suas vidas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu acho Jesus o máximo. Tá, se você acha Jesus o máximo, então você tem que caminhar com as pessoas que também acham Jesus o máximo. Porque, inclusive, Jesus falou que essas pessoas é o corpo dele aqui na Terra. Entendeu? Então, assim, não é que a igreja não pode ser uma coisa artificial. Eu vivo minha vida do jeito que eu quiser, e aí eu vou lá no domingo, pronto, resolvi minha vida. Não. A igreja é a presença a presença do Espírito de Deus habitado em carne e osso, na terra, aqui e agora. E ela está juntada no domingo, mas ela está espalhada durante a semana. Então, por exemplo, eu, como alguém que valoriza a Deus e a Jesus na minha vida, eu estou aqui, nesse lugar aqui agora, como igreja. Integridade. Sim. Mesmo eu não falando da igreja, mesmo não falando nada, eu estou aqui sendo sal e luz na terra. Eu estou trazendo um bem, mesmo que eu não estiver falando de Jesus, você tem que acreditar em Jesus. O fato de eu estar desempenhando com excelência a minha função é uma vocação divina, eu entendo dessa forma. Então, a conexão entre igreja e a vida daquele que diz que os valores do alto são mais importantes é praticamente indivisível. É claro, o que você não pode... Qual que é o problema? O problema é que as pessoas falam assim, eu valorizo a igreja porque eu vou lá domingo. Mas você não valoriza a igreja se você não vive aquilo ali durante os dias da sua semana. Tem uma pesquisa que mostra que o jovem vai gastar, em média, 2h30 na igreja por semana, o jovem cristão. Mas ele vai gastar 40 horas em telas, ele vai gastar 35 horas na escola. Né? Então, às vezes o pai está achando assim, se eu levar na igreja resolveu, mas e a extensão da igreja na sua casa? Entende? Entendi. Então esse que é o ponto. Se você coloca a sua fé no centro de tudo que você faz, isso inevitavelmente vai inundar a sua casa. Então a casa também vai ser um lugar de prática de fé, de relacionamento. Essa pergunta, assim, eu acho que... vamos ver, né? Como que você recebe isso. Mas... de 0 a 10, quem é você em nota como um pai? Essa pergunta é difícil. Porque eu tenho uma outra... assim, essa pergunta também ela é feita por qual razão? Porque quando você está num ambiente da igreja, num ambiente cristão, as pessoas perguntam assim, o quão cristão você é? E eu vejo que o cristão ele tem um receio muito grande de pontuá-lo. Porque, como o nosso referencial é Cristo,
pode parecer pretensioso o momento que você fala assim, eu estou bem. Você está fazendo, o homem rico, né? O jovem rico, você está fazendo tudo, você está fazendo... Aí se você falar em algum momento assim, não, cara, eu de 0 a 10 eu me considero um pai nota 9. Parece que nós que temos o cristianismo, o pensamento do alto e a vida do alto, a gente olha para você e fala assim, você tinha que ter dado um 2. Entende? Assim, Vira um jogo, né? Na verdade, sim, se eu der 6, eu sou bom porque eu sou humilde. Isso, sim. Então, E aí, vira uma exibição. Eu acho que o problema é assim, o cristianismo não trabalha a paternidade dessa forma. Justamente porque se a gente começar a dar nota, vai virar um jogo de aparência. Né? Existem, sim, alguns indícios que falam se você está ou não vivendo a paternidade de acordo com os princípios do alto. Mas a ideia da nota, ela é complexa, porque do ponto de vista do que você tem para dar, a sua nota sempre vai ser 0. Entendeu? E principalmente do ponto de vista cristão, Exatamente. Que mostra o que a gente faz, não existe merecimento. E não é suficiente também. Né? Então, assim, a vida cristã é um chamado para que você... Mas é possível você fazer uma autoanálise hoje como um pai? Ok, se você foge de uma nota... Eu poderia dizer que por exemplo, que eu não sou um pai à altura do que eu comunico no Instagram. Eu consigo falar isso, sem problema. Se eu fosse olhar o que eu falo sobre paternidade, eu estou devendo como um pai. Então você comunica aquilo que você acredita para que você busque aquilo também. Eu estou falando para mim, todo dia. Entendido. Né? Não é assim, eu estou compartilhando coisas que estão chegando para mim, para a minha vida, eu estou lutando para colocar em prática, mas eu não tenho a pretensão de falar assim, tudo que eu falo aqui eu já estou praticando do jeito que tem que ser. Eu acredito muito nisso porque o que eu faço? Muitas vezes eu anuncio algum determinado comportamento para que eu haja naquele comportamento. Sim. Mesmo que não seja 100% meu. Uma campanha publicitária é isso. É você anunciar alguma coisa e se responsabilizar. É um norte também, né? Uma palavra empenhada. Totalmente. Outra coisa que eu queria saber, para a gente ir para essa caminhada final, é muito assunto que dá para falar com ele, né? Muito assunto. Tinha outro assunto para eu falar aqui, mas eu vou deixar para o outro encontro. Mas você também no seu canal, você fala muito da relação que nós pais passamos a ter com os filhos e de algum momento, de maneira errada, pelo que eu entendi no seu ponto de vista, da gente elevar o filho mais do que a esposa. Sim. E assim também, talvez, para o lado feminino, aí você Perfeito. pode me direcionar isso aí. E o que a gente muito vê, ainda mais nesse momento que que a Eliana está grávida, as pessoas falam assim, cara, você vai conhecer um amor que você nunca vai ter outro amor maior. As pessoas falam isso muito comigo. Por ter tido uma influência da sua fala, quando chega esse tipo de informação, me gera uma reflexão, mas também me gera um entendimento do coração bondoso. Tipo assim, cara, tô entendendo o que você quer me dizer. Vai acontecer Talvez alguma coisa... a pessoa não mediu a palavra aí. Muito profunda na minha vida. Assim, é uma experiência que realmente só a hora que eu pegar o Gabriel ali e falar, pô, sou pai, é isso, né? Eu acredito que vai existir isso sim. Mas realmente... A mulher, ela é essa figura dessa vida que vai ser sempre mais importante do que o filho. A gente não pode inverter isso assim, no seu aconselhamento ou na sua visão? Então, eu acho que essa pergunta é capciosa. É uma pergunta problemática. Por que eu digo isso? Porque ela pode te levar a uma polarização desnecessária. Tá bom? Então, veja aqui. O amor não compete, o amor coopera. Então, se você me perguntar assim, qual que é mais importante, a esposa ou o filho? Se eu te dar uma resposta nesses termos, eu posso confundir a sua cabeça. O principal que você tem que entender é o seguinte, os filhos são frutos de um relacionamento matrimonial, ou devem ser. No mundo ideal é isso. Então, qual que é o maior presente que você pode dar para o seu filho enquanto pai? Um casamento equilibrado, cara. Porque no casamento equilibrado, você vai introduzir para eles o que é o amor, o que é o serviço, o que é a gentileza, o que é a bondade. Percebe? No entanto, se você prioriza os filhos e começa a entrar nessa relação desequilibrada,
eu com meu filho, né, eu sou o paizão, mas eu tiro a minha esposa. A minha esposa agora é a vilã, porque ela está sempre brigando e eu sou o paizão. Então, veja que eu estou criando uma visão fragmentada de relacionamento para os filhos. Por isso que a nossa... hoje eu postei isso até de manhã. Falei assim, prioridade número 1 para o cristão, pai de família, seguir Jesus. 2, amar a esposa. 3, educar os filhos no caminho do céu. É isso. Se você trocar essa ordem em algum lugar, você vai criar uma idolatria. O que é idolatria? É quando você cria uma imagem caricaturada de Deus para satisfazer a sua forma de vida. Então, por exemplo, se eu colocar o meu filho na frente do meu cônjuge, eu posso estar, na verdade, querendo resolver um problema que a falta de amor conjugal está gerando em mim. Aí eu projeto no meu filho. Isso aqui é uma das coisas mais pesadas que eu falo no meu canal. Inclusive, quando eu falei isso, eu até passei mal, achei que ia perder 1 milhão de seguidores. Ia para o negativo. Porque é o seguinte, o que acontece muito? Às vezes a mãe vai lá e tem uma atitude errada e se envolve com um parceiro que não é responsável. Beleza? Teve um filho. Ela tem uma dor tão grande com aquilo ali que ela começa a projetar no filho dela a salvação dela. Por causa de uma negligência de relacionamento, ela projeta no filho a salvação. Aí ela começa a super proteger esse filho. Começa a não querer corrigi-lo, porque ela quer amar demais e tal. De repente, ela vai criar um outro ser irresponsável que vai casar com uma outra mulher ou vai se envolver com outra mulher e vai criar mais um filho nessa situação. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, essa falta de hierarquia de valores, elas vão deixando uma marca no mundo. A forma que você ama impacta o mundo. Se eu estou ali... eu falo isso muito para jovens, né? Assim, se você quer amar o seu filho tem que ser amado. Ele é um amor gigantesco. Começa amando ele, escolhendo um parceiro responsável para você. Mesma coisa para o homem. Né? Não, realmente, você vai amar muito seu filho. Começa escolhendo uma mulher de valor. Então, não é uma situação assim que é um contra o outro. É uma cadeia de situações que vão se desenrolando. E eu não posso tentar resolver um problema de paternidade ou de maternidade só com a paternidade e a maternidade se a estrutura daquela casa está com problema, que é o casamento. E eu não vou resolver o casamento se a minha relação com Deus também não está boa. Então são situações. É perigosa essa linguagem da competição. Sensacional. André, cara, uma felicidade grande de... Muita. Assim, eu tenho esse tipo de conversa com o André, não sempre, porque os tempos, né, os tempos de divisão Agenda aí, difícil. agenda, mas também tenho esse momento de amizade com ele. Eu Vou fico até- feliz em compartilhar isso, registrar isso, porque coisas que eu já absorvi de você, eu já parei e falei assim, cara, outras pessoas tinham que ouvir isso. Eu sei que agora você tem seu canal, você já está influenciando muitas pessoas. Você é um cara que me influencia, te deixo aqui a responsabilidade, né? Não, claro que eu tenho que seguir a minha caminhada, né? Tenho que ter as minhas referências também, tenho que ser firme, né? Naquilo que eu acredito. E, cara, fico feliz de ter sua amizade, assim, eu sei que nós estamos nessa filmagem aqui, mas falando nos seus olhos aqui agora, fico feliz mesmo, cara, assim, de ter essa amizade e de ter perto alguém que a gente, deixa eu ver como é que esse cara pensa, porque no final das contas é isso, assim, nessa caminhada de pai nova, né? Quantas dificuldades você enfrentou e enfrenta, e aí você precisa de alguém do lado ali para pelo menos perguntar, velho, quando aconteceu isso? O que você fez? Né? Como é que você pensou? Ou até mesmo entrar naquele canal ou numa conversa e falar assim, ele pensa assim, e às vezes um raciocínio que você entrega, ele é uma peça que soma num outro lugar, saca? E isso é sensacional. Fico feliz de chegar nesse final desse podcast aqui com tanta sabedoria. Vai ter que ter parte Fico feliz 2, com né? as suas palavras, Vai ter viu? que ter parte 2. E deixa aí uma consideração final aí, né, para quem está assistindo o podcast. Primeiro, agradecer a vocês, né, pelo convite. Eu espero que tenhamos outras oportunidades também. Mas também recíproco a minha admiração pelos dois, né? Nos conhecemos em momentos diferentes, mas muita admiração profissional também pessoal por vocês, pelos valores que vocês têm também e tentam demonstrar dentro do campo de atuação de cada um.
E eu me sinto assim muito honrado, muito feliz, muito satisfeito pelo que eu tenho vivenciado assim na internet, com a produção de conteúdo, com as coisas que as pessoas escrevem para mim agradecendo, e também com o crescimento pessoal que eu tive nessa jornada, né? Porque na verdade a gente vai descobrindo que recebe muito mais do que entrega, né? Assim, passei a estudar mais sobre o tema também, não estou lá falando exatamente as mesmas coisas que lá no começo, quando eu fazia 2 anos atrás, então estou crescendo também, minha casa tem melhorado muito nesse sentido também. E como palavras finais eu deixo realmente essa mensagem de que a família é essa rede essencial de pessoas. Não se engane, o lugar que vai impactar o mundo mais, de forma mais efetiva, é a sua casa. Aí eu queria fazer uma reflexão aqui bem breve. Antes de vir para cá, eu estava fazendo a pesquisa sobre um casal, chama Jonathan e Sarah Edwards, que eles são americanos do século XVIII, e eles tomaram a decisão na família deles de priorizar a formação dos filhos e a vida doméstica. Então esse Jonathan Edwards, ele é até um cara muito famoso, foi uma influência espiritual nos Estados Unidos para um movimento lá chamado Great Awakening, que é um avivamento espiritual que mudou muito a economia, mudou leis nos Estados Unidos, foi uma coisa assim impactante até hoje lá na educação básica, eles estudam esse movimento. E esse casal, o mais extraordinário que eles fizeram foi decidir priorizar os filhos. Eles tiveram 11 filhos e estruturaram a vida deles para formar afetivamente, espiritualmente, moralmente, academicamente os filhos. Dessa geração desse casal, foi feito um estudo do que aquele casal produziu para a sociedade americana. Então eu vou ler aqui o que saiu para a sociedade americana a partir daquele casal. 13 reitores de universidades, 65 professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 60 médicos, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores e um vice-presidente. Saiu de um casal que falou assim: a nossa casa vai viver os valores do alto e nós vamos formar pessoas aqui dentro. E uma centena de pessoas anônimas que fizeram das suas vidas extraordinárias um lugar para o extraordinário. Pessoas que viveram de forma excelente. Talvez a gente está pensando assim, a maior agência de transformação do mundo é a escola. Se a gente educar bem os meninos academicamente, a gente vai resolver o problema do mundo. A escola boa é fundamental, trabalho com isso, sei o impacto que tem. Mas se a família está terceirizando para a escola uma formação que tem que ser só dela, não vai resolver o problema. O problema é essencialmente da família, pai, mãe, tomando uma atitude assim, se eu criar esses meninos bem e eles transmitirem esses valores para as próximas famílias deles, nós vamos fazer um mundo melhor. Um mundo com mais bondade, com mais sensibilidade, com mais amor, com mais acolhimento, com mais justiça. Isso não está lá fora. Isso está dentro de casa. A família é o lugar que Deus mostra verdadeiramente quem você é. A gente esconde no trabalho, a gente vai lá até para a igreja. Fala assim, olha como é que a minha aparência é boa aqui. Eu visto bem, eu falo bem, eu sou respeitado. Só que em casa você vai lá e é um anão. Em casa você é uma pessoa minúscula. Não tem relevância nenhuma, não impõe inspiração no coração dos filhos, não tem um relacionamento pujante. Né? Só que a família é esse lugar, é um termômetro da nossa vida. Quem nós verdadeiramente somos está dentro de casa. Por isso que a gente foge desse ser verdadeiro. A gente vai criando máscaras. Então eu tenho falado isso, o mundo melhor vai começar dentro da sua casa. A revolução que tem que acontecer na Terra vai começar dentro da sua casa. E lá também você vai ser quebrantado, vai ser humilhado, lá você vai ter que ficar de joelhos, porque lá vai mostrar quem que você é, e lá você vai ter que pedir socorro. Você vai falar assim, eu não dou conta de ser o pai que eu queria ser, eu não dou conta de ser o esposo ou a esposa que eu deveria ser, e aí, de repente, o céu está rasgado diante de você e você está aprendendo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma salvação. Esse projeto aqui é grande demais para que eu consiga realizar. Mas é exatamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade, que você vai entender, existe um Deus que quer me ajudar, existe um Deus que quer o bem da minha família, existe um Deus que quer completar dentro da minha casa coisas que eu não consigo fazer. Então, apesar das minhas limitações, apesar dos meus defeitos, completa essa obra, Deus. Né?
Então você percebe que o extraordinário, o sobrenatural, está muito mais próximo da gente se a gente começar a olhar para a família. Você não pode olhar para a sua família como a sua única missão, entende o que eu estou falando? Você não pode reduzir o mundo ao que você faz em casa. Mas não tem como viver de forma plena excluindo o que você faz dentro de casa. Então você tem que ser uma família em missão. O que você faz também faz parte da sua família e o que a sua família faz também faz parte do que você impacta no mundo. Essa é a mensagem que eu tenho tentado deixar na internet, de várias formas, mas é isso que eu queria deixar para quem está assistindo a gente aqui. Uou, você está preenchido, meu irmão? Rapaz, muito, viu? Muito. Eu vou falar com o coração aqui, tá, André? É algo que realmente... Eu falo que no meu lado eu tenho uma esposa maravilhosa, sabe? O Jober convive há mais tempo, sabe disso. E muita coisa que o André falou aqui, ela pratica 100% e puxa minha orelha também para mim praticar. E assim, faz todo sentido. Sabe? Realmente faz todo sentido. E se a gente quer, né, como o André falou, uma sociedade mais justa, a gente prega tanto isso, né? Uma sociedade mais em paz, tem que vir do lar. Não pode deixar isso para a tia, para a escola, enfim. Cara, muito bom. É uma muito mensagem bom, de responsabilidade. Muito bom, bate-papo assim, uma aula, né? Então, despedindo da Uma audiência, aula. você que assistiu até aqui, parabéns, tenho certeza que você consumiu um conteúdo muito rico. Compartilhe esse conteúdo com a sua família, tá? Com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Compartilhe e pratique com a sua família. É o exercício, né? É o A gente precisa exercício. exercitar. Isso aí. E continue aí acompanhando o podcast Uma Rede de Pessoas. A gente vai trazer sempre pessoas que acreditam que para avançar precisam de pessoas. É isso Até aí. o próximo episódio. Até Valeu. mais. Fechou? Poxa, cara, que isso, irmão. Você